Hola mis amigos del Tex Espanhol, sejam muito bem-vindos outra vez. Por enquanto a gente continua apresentando assim, né? Tex Espanhol, mas eu coloquei no meu Instagram, aqui segue o Instagram, tá? Se você quiser, inclusive pode ir lá votar. Nós estamos já votando no novo nome do nosso canal. Por quê? Porque agora a gente vai estudar inglês aqui também. É uma responsa, né? Mas eu venho estudando inglês nos últimos anos e eu tenho uma vontade imensa de também poder transmitir o que eu sei e tentar ajudar pessoas a amar os idiomas assim como eu amo. Vocês sabem, eu sou apaixonado pelos idiomas, né? Então, assim, eu já quero começar o nosso primeiro tema, já apareceu aí na tela para vocês, falando sobre dois temas interessantíssimos em relação ao inglês e o espanhol, que são dois tempos que se parecem demais, tá? Então foi uma comparação que eu achei extremamente interessante de se fazer, porque os tempos verbais têm características muito parecidas, tá? Então, olhando aqui com vocês já, desde já, eu já posso observar aqui que esses verbos, eles são pretéritos, eles são passado, tá? No espanhol, a gente tem o pretérito perfecto. Ou ele é pretérito perfecto compuesto, né? Que a gente chama, porque ele é composto, porque ele é formado por duas palavras. No inglês, a gente tem o simple past, tá? Simple past, que não é um passado composto, mas é óbvio, estamos nos referindo ao passado. Perceba que a palavra past já diz isso, né? E é um passado simples, é um passado que aconteceu recente, a gente tem lembranças dele e a gente usa essas expressões que eu já estou grifando aí para vocês, que são yesterday, expressões que vão acompanhar esse passado, porque a gente vai dizer quando aconteceu. Yesterday no inglês não é ontem? Então eu digo, olha, she studied last night. Ela estudou quando? Noite passada. Em espanhol, para expressar essa mesma ideia de tempo no passado com referências de quando aconteceu a ação, a gente vai utilizar o pretérito perfecto e é a frase de baixo aqui, ó, que eu já coloquei a tradução para o espanhol. Ella ha estudiado anoche. Perceba, eu uso o verbo ha estudiado, tá? E perceba que em português é ela estudou, né? A tradução das duas frases é o mesmo jeito. Então, no espanhol, esses verbos, eles são o auxiliar verbo haber, mais o particípio de qualquer verbo. Então, aqui está estudiado, poderia ser bebido, tá? Inclusive, tem uma aula aqui, se eu não me engano, no meu canal, sobre o pretérito perfecto do espanhol, tá? Então, haber bebido, haber mais bebido, né? Eu coloquei aqui. Então, é claro que esse haber vai flexionar para quem está falando. Se sou eu he bebido, tu has bebido, ele ha bebido, enfim. Comparando com o inglês, perceba, last night, eu disse quando eu estudei. Continuando, olha a segunda frase que eu selecionei para vocês. They visited their uncle last month. Ou seja, eles visitaram. Perceba que eu vivo dizendo isso para os meus alunos quando a gente está tendo as nossas aulas particulares. Observem o que acontece nos verbos e se repetem, o que são frequentemente vistos. É óbvio que isso aqui se trata de verbos regulares e eles se repetem. A não ser o verbo study, tá? Study é assim, ó. Study. Escreve assim. Mas aí o que acontece com o study aqui? Ele, para se transformar nesse passado, no simple past, a gente tira o Y, acrescenta o I, E, D. Studied, tá? Da forma como ficou. Então, she studied math last night. Ela estudou, olha só, estudou, né, a noite passada. Perceba o verbo visitar, que é to visit, tá? O infinitivo desse verbo é to visit, tá bem? Para colocar no passado, ó, visited.
ok? Então, they visited their uncle last month. Eles ou ellas em espanhol, né? A terceira pessoa, vocês sabem, em inglês, esse they é eles e elas, tá? No espanhol a gente tem como no português as duas palavras, ellos e ellas. Han visitado su tío mês passado. Olha as expressões aqui, ó. Da mesma forma que a gente tem no inglês, olha. Yesterday, the day before yesterday, last night, last year. Em espanhol a gente também tem anoche, ayer, que é ontem, anteayer, que é anteontem, el mês passado, el año passado. Ou seja, expressões que vão deixar bem claro quando aconteceu, né? Que vão fazer referência do tempo que aconteceu. Em inglês eu tenho uma frase, I called, tá? Na leitura desses verbos você percebe que a letra E, ela vai sumindo, né? I studied, I visited, I called. I called you 3 days ago. Esse 3 days ago, perceba, 3 dias atrás. Em espanhol eu traduzo como yo te, olha o verbo, ele amado, em espanhol ligar para a pessoa chamar é de amar, tá? Então, como eu vinha falando, verbo haver, mais particípio do verbo de amar, que é como? Llamado. Então, yo te he llamado 3 dias. Yo te he llamado hace 3 dias. Ó, faz 3 dias que eu te chamei. Bom, é uma noção de que você pode aprender 2 idiomas ao mesmo tempo, ainda mais idiomas onde você possa trabalhar a comparação, tá? É óbvio que quando eu ensinei português para uma aluna minha que ela é colombiana e que ela falou inglês, ela estudou inglês. Então, quando eu tenho essa percepção e que eu não consegui explicar com o português, o que eu fazia? Eu explicava para ela em inglês, porque ela tinha compreensão de que esse tempo funcionava parecidíssimo com o espanhol. É um método comparativo, isso funciona muito. Espero ter ajudado vocês aqui com essa breve noção para quem se surpreendeu com o espanhol e com o inglês aqui no canal. Se acostume, tá chegando e não deixe de deixar aquele like massa pra gente, para continuar apoiando o nosso trabalho. Hasta la próxima. Nos vemos.